não revelasse que algumas das estrelas mais amadas de Hollywood clássico estavam escondendo verdades horríveis? De relacionamentos ilícitos com menores a assassinatos a sangue frio, aqui estão as 25 estrelas mais malignas da história de Hollywood. 1. O.J. Simpson. O julgamento de O.J. Simpson, em meados da década de 1990, se tornou um dos mais famosos da história americana. Simpson, um ex-astro do futebol americano e ator, foi acusado de assassinar brutalmente sua ex-esposa, Nicole Brown Simpson, e seu amigo, Ron Goldman. O caso cativou a nação devido ao status de celebridade de Simpson e à natureza chocante dos crimes. A acusação argumentou que Simpson tinha um histórico de violência doméstica contra Nicole Brown Simpson, o que levou ao divórcio deles. Em 1989, ele se declarou culpado de uma acusação de violência doméstica. Na noite dos assassinatos, Simpson tinha assistido a um recital de dança de sua filha, mas supostamente ficou irritado com Nicole por causa de um vestido que ela usava. Mais tarde, naquela noite, a namorada de Simpson na época, Paula Barbieri, terminou o relacionamento em uma mensagem de voz. De acordo com a teoria da acusação, Simpson dirigiu até a casa de Nicole em seu Ford Bronco para confrontá-la e tentar reconciliar o relacionamento. Quando Nicole recusou, uma violenta altercação ocorreu, resultando na morte dela. Ron Goldman, que por acaso estava na casa de Nicole, também foi morto, supostamente para eliminar uma testemunha. Após os assassinatos, Simpson voltou para casa, onde supostamente se desfez de suas roupas manchadas de sangue e outras evidências incriminatórias. O caso atraiu intensa cobertura da mídia e levantou questões sobre raça, influência de celebridades e o sistema de justiça criminal. A defesa de Simpson argumentou que ele foi incriminado e que as provas contra ele foram mal manuseadas. O que vocês acham? Ele é culpado ou não? Deixe-nos saber na seção de comentários. 2. Joan Crawford. Joan Crawford foi uma famosa atriz conhecida por seus papéis em filmes como Mildred Pierce e O que Terá Acontecido a Baby Jane. Ela foi uma das maiores estrelas de Hollywood dos anos 1930 aos anos 1950. No entanto, sua imagem foi drasticamente alterada por um livro escrito por sua filha adotiva, Christina Crawford. Em 1978, um ano após a morte de Joan Crawford, Christina publicou um livro de memórias intitulado Mamãezinha Querida. No livro, Christina descreveu sua mãe como abusiva e controladora. De acordo com Christina, Joan Crawford era uma disciplinadora severa que frequentemente maltratava seus filhos. Ela escreveu sobre punições severas, incluindo surras, e descreveu as mudanças de humor de Joan e suas lutas com o álcool. Uma das cenas mais famosas do livro, que mais tarde foi transformada em filme, envolvia o comportamento obsessivo de Joan Crawford com a limpeza. Christina contou como sua mãe ficava furiosa se encontrasse cabides de arame no armário em vez dos acolchoados que ela preferia. Esta cena dos cabides de arame tornou-se icônica e contribuiu significativamente para a imagem manchada de Joan Crawford. Mamãezinha Querida chocou muitos fãs e mudou a forma como as pessoas viam Joan Crawford. Fãs que admiravam sua persona nas telas foram confrontados com uma imagem muito diferente de uma mãe problemática e abusiva por trás das cenas. As memórias e a subsequente adaptação cinematográfica tornaram-se marcos culturais, moldando a percepção pública de Joan Crawford muito depois de sua carreira em Hollywood ter terminado. 3. Mickey Rooney. Mickey Rooney teve uma longa carreira em Hollywood, começando como um ator talentoso e bem-quisto. Ele ficou conhecido por seus papéis cômicos e até apareceu em shows populares como Os Simpsons, à medida que envelhecia. No entanto, mais tarde na vida, sua imagem mudou quando ele escreveu sua autobiografia A Vida é Curta Demais. Em vez de se concentrar nos sucessos e desafios de sua carreira, Rooney chocou muitos ao compartilhar histórias pessoais sobre suas experiências sexuais. Algumas dessas histórias foram vistas como desrespeitosas para com as mulheres, o que agora é entendido como slut-shaming. Ele também espalhou fofocas sobre outros atores famosos, o que contribuiu para rumores sobre a vida privada de uma atriz. Outra controvérsia envolvendo Rooney foram seus múltiplos casamentos e divórcios. Ele foi casado 8 vezes com 7 mulheres diferentes, o que gerou manchetes e fez as pessoas questionarem seus relacionamentos e compromisso. Esses escândalos e revelações mudaram a forma como as pessoas viam Rooney. Muitos fãs que o admiravam por seus talentos de atuação e personalidade afável ficaram desapontados com esses aspectos de sua vida pessoal que vieram à tona em seus últimos anos. 4.
Wallace Beery. Wallace Beery foi um ator popular nos primeiros dias de Hollywood, conhecido por seus papéis de durão e personalidade áspera. Apesar do seu sucesso nas telas, sua reputação foi abalada devido ao seu suposto envolvimento em um incidente trágico. Em 1937, o comediante Ted Healy, conhecido por criar Os Três Patetas, morreu em circunstâncias misteriosas. Healy se envolveu em uma briga do lado de fora de uma boate em Hollywood e rumores rapidamente se espalharam de que Wallace Beery, junto com 2 outros homens, estava envolvido na briga que levou à morte de Healy. Segundo os rumores, Beery e seus acompanhantes estavam na boate quando uma briga começou. Healy foi supostamente espancado severamente e morreu pouco depois, do que foi oficialmente listado como uma combinação de ferimentos na cabeça e alcoolismo agudo. Apesar desses rumores, nenhuma acusação formal foi feita contra Beery ou qualquer outra pessoa. A causa oficial da morte de Healy foi atribuída a causas naturais relacionadas ao seu consumo excessivo de álcool e o caso foi eventualmente encerrado. Em 1977, Samantha Geimer, então com 13 anos, acusou o diretor Roman Polanski de forçá-la a iniciar atos íntimos com ele. Geimer afirmou que o diretor a levou para a casa do ator Jack Nicholson, em Los Angeles, sob o pretexto de querer que ela fosse modelo para uma sessão de fotos para a revista Vogue. Lá, Polanski forneceu-lhe qualudes e posteriormente a fotografou sem a parte de cima. Ambos estavam sozinhos na casa de Nicholson, então Polanski aproveitou a situação levando-a para o quarto principal e depois a estuprou. Polanski foi acusado de abuso físico de menor, uso de drogas, perversão e sodomia, mas foi condenado apenas após um acordo de declaração de ato sexual ilegal. O tribunal ordenou 90 dias de prisão estadual que incluíam uma avaliação psiquiátrica enquanto deliberava a sentença final. No entanto, Polanski solicitou mais um período de 90 dias de liberdade condicional para concluir um projeto então em andamento, o que foi concedido. Após o término das filmagens, o diretor retornou aos Estados Unidos para seu período de avaliação e foi liberado após 42 dias. No entanto, Polanski fugiu para a Europa antes de sua sentença, após supostamente saber que o juiz do caso quebraria o acordo de liberdade condicional e imporia uma pena de prisão. Polanski se estabeleceu em sua França natal, onde sua nacionalidade francesa o impediu de ser extraditado para os Estados Unidos. O caso Polanski despertou o interesse da mídia americana, que condenou as ações das autoridades francesas. Isto é apenas o começo. A verdadeira escuridão ainda está por ser revelada. Ingrid Bergman, celebrada por seus papéis em filmes clássicos como Casablanca, se envolveu em um escândalo em 1950 que abalou a América conservadora. Na época, Bergman era casada com Peter Lindstrom e tinha 2 filhos com ele. No entanto, enquanto filmava Stromboli na Itália, ela conheceu o diretor Roberto Rossellini e eles começaram um relacionamento romântico. Este caso escandalizou o público porque Bergman ainda era legalmente casada com Lindstrom. Nos anos 1950, os relacionamentos extraconjugais nos Estados Unidos eram fortemente criticados, especialmente para figuras públicas como astros de cinema. A notícia do envolvimento de Bergman com Rossellini provocou indignação, com muitos condenando suas ações como imorais e inadequadas. A controvérsia se intensificou quando Bergman engravidou do filho de Rossellini enquanto ainda estava casada com Lindstrom. Isso alimentou ainda mais a reação do público, levando a pedidos de boicote a seus filmes e manchando sua reputação como um ícone de Hollywood, conhecida por seus papéis saudáveis. Em resposta ao escândalo, Bergman deixou Hollywood e mudou-se para a Europa para ficar com Rossellini. O relacionamento deles continuou e eles tiveram vários filhos juntos antes de eventualmente se separarem. Apesar da reação inicial, Bergman eventualmente fez um retorno em Hollywood e continuou a ter uma carreira de sucesso, ganhando vários Oscars. 7. Robin Williams. Robin Williams era um comediante e ator amado, cuja morte repentina em 2014 chocou o mundo. Conhecido por suas habilidades de improvisação rápidas e performances energéticas, ele alcançou a fama através de papéis em programas de televisão como Mork and Mindy e em filmes de grande sucesso como Bom Dia, Vietnã e Uma Babá Quase Perfeita. No entanto, a carreira de Williams não foi isenta de controvérsias.
É verdade que ele enfrentou acusações de plágio de piadas no início de sua carreira. Como muitos comediantes de sua época, Williams às vezes usava material de outros comediantes sem atribuição ou compensação. Essa prática era um pouco comum no mundo da comédia, onde piadas eram frequentemente compartilhadas e recicladas, mas também era uma fonte de tensão e conflito entre comediantes. Williams supostamente usava material de colegas sem reconhecimento, o que causou fricção na comunidade de comédia. 8. John Barrymore. John Barrymore, um ator proeminente durante a era de ouro de Hollywood, era renomado por seu talento excepcional no teatro e no cinema. Nascido em uma dinastia de atores renomada, os Barrymores, John lutou contra o alcoolismo ao longo de sua carreira, o que impactou significativamente sua vida pessoal e conduta profissional. A carreira de Barrymore se estendeu desde o início dos anos 1900 até meados do século XX, onde ele encantou o público com suas performances carismáticas, tanto em dramas quanto em comédias. No entanto, nos bastidores, sua vida foi marcada pela sua luta contra o vício em álcool. Conhecido por seu charme e inteligência quando estava sóbrio, o comportamento de Barrymore tornava-se cada vez mais imprevisível e volátil quando bebia. Seus rompantes alimentados pelo álcool eram infames em Hollywood. Nos sets de filmagem e fora do palco, ele podia variar de afável a verbalmente abusivo, causando desconforto e angústia àqueles ao seu redor. Diretores e colegas atores frequentemente encontravam-se lidando com suas mudanças de humor e interrupções, que às vezes levavam a atrasos nas filmagens ou conflitos no set. Os relacionamentos pessoais de Barrymore também sofreram sob o peso do seu vício. Seus casamentos foram tumultuados e ele lutou para manter uma vida familiar estável. 9. Sacha Gabor. Sacha Gabor, uma atriz nascida na Hungria que viveu até os 99 anos, foi celebrada por seu glamour e charme em Hollywood. No entanto, por trás de sua persona pública, Gabor tinha a reputação de ser difícil e desagradável para aqueles ao seu redor. Apesar de sua longevidade, seus anos posteriores foram marcados por controvérsias, particularmente em seu relacionamento com sua filha, Francesca Hilton. Francesca Hilton, filha de Gabor com Conrad Hilton, o magnata hoteleiro, enfrentou uma relação tensa com sua mãe ao longo de sua vida. Inicialmente exibida orgulhosamente em eventos sociais, Francesca caiu em desgraça com sua mãe quando mostrou pouco interesse em se conformar às expectativas de glamour e aparência da Gabor. Esse relacionamento tenso piorou com o tempo, agravado por disputas financeiras. Quando Conrad Hilton faleceu, ele deixou para Francesca apenas $100 mil, uma quantia pequena comparada à sua vasta riqueza. Francesca contestou o testamento, esperando uma herança mais substancial, mas acabou perdendo a batalha legal. Esta luta legal drenou Francesca financeiramente, deixando-a quase na miséria. Apesar da riqueza e fama de sua mãe, a juíza Agbor ofereceu apoio financeiro mínimo à sua filha durante esses tempos difíceis. Os últimos anos de Francesca Hilton foram marcados por dificuldades financeiras e desafios. Ela lutou para sobreviver, passando seus anos finais em circunstâncias modestas em Beverly Hills. 10. Steven Seagal. Steven Seagal alcançou a fama nos anos 1990 como uma destacada estrela de ação conhecida por filmes como Out for Justice, 1991, e Under Siege, 1992. Embora ele tenha ganhado popularidade por seus papéis de durão na tela, relatórios ao longo dos anos revelaram um lado mais sombrio de sua personalidade nos bastidores. Um incidente notável envolveu Seagal supostamente agredindo fisicamente o ator John Leguizamo durante as filmagens de Executive Decision. 1996. De acordo com relatos, Seagal reagiu violentamente a um comentário feito por Leguizamo, empurrando-o contra uma parede e causando ferimentos. Este incidente destacou a reputação de Seagal por agressão e comportamento volátil no set. Além disso, várias atrizes vieram a público com acusações de assédio contra Seagal. Jenny McCarthy afirmou que durante uma audição para Under Siege 2, Dark Territory, 1995, Seagal pediu inapropriadamente para ela tirar o vestido, apesar de não haver tal cena no roteiro. Alegações semelhantes de má conduta foram feitas por atrizes como Portia de Rossi, Regina Simmons e Juliana Margulies.
que revelaram experiências perturbadoras durante audições com Seagal, incluindo incidentes envolvendo armas de fogo. Essas acusações pintam um quadro perturbador da conduta de Seagal fora das telas, contrastando fortemente com sua persona na tela. Unser Val Kilmer. Conhecido por seus papéis em filmes como Batman Eternamente, 1995 e The Doors, 1991, ganhou uma reputação de ser difícil de trabalhar tanto dentro quanto fora do set. Numerosos relatos ao longo dos anos destacaram instâncias em que o comportamento de Kilmer entrou em conflito com o diretor Joel Schumacher, que trabalhou com Kilmer em Batman Eternamente, descreveu-o como infantil e impotente. Asimov refletindo frustrações com seu comportamento durante as filmagens. Outro diretor, John Frankenheimer, expressou de forma direta sua aversão pela ética de trabalho de Kilmer e afirmou que nunca quis colaborar com ele novamente após a experiência deles em A Ilha do Dr. Moreau, 1996. Uma das alegações mais perturbadoras contra Kilmer envolve a atriz Kathleen O'Heaney durante a pré-produção de The Doors. O'Heaney relatou uma audição onde Kilmer supostamente a atingiu no rosto, fazendo-a cair no chão. Ela afirmou que o diretor Oliver Stone testemunhou o incidente, mas não interveio, o que ela achou profundamente perturbador. O'Heaney declarou que foi paga $24.500 para manter silêncio sobre o incidente, levantando sérias preocupações sobre segurança e ética no ambiente de trabalho em Hollywood. Esses incidentes mancharam a carreira de Kilmer e ofuscaram seus talentos como ator. Embora ele tenha realizado performances memoráveis na tela, sua reputação de comportamento contencioso afetou seus relacionamentos dentro da indústria. Meg Ryan, uma vez aclamada como a queridinha da América, desfrutou de uma carreira de sucesso na década de 1990 com comédias românticas populares como Sleepless in Seattle, French Kiss e You've Got Mail. Ela era conhecida por sua personalidade animada e talento cômico, que a conquistaram para públicos em todo o mundo. Ryan também demonstrou sua amplitude de atuação em dramas como The Doors e Courage Under Fire. No entanto, sua carreira sofreu uma queda na década de 2000, em grande parte devido a um escândalo amplamente divulgado. Enquanto filmava A Prova de Vida em 2000, Ryan se envolveu em um caso com seu co-estrela Russell Crowe, apesar de ser casada com Dennis Quaid na época. O caso se tornou amplamente conhecido e acabou levando ao rompimento do casamento de Ryan com Quaid. O escândalo manchou sua imagem de queridinha da América e afetou sua reputação profissional. Nos anos seguintes, Ryan lutou para se restabelecer em Hollywood. Suas aparições na tela tornaram-se menos frequentes e surgiram relatos de comportamento difícil no set. Durante as filmagens de The Women, foi alegado que Ryan tentou usar seu status de estrela para obter tratamento especial e teve conflitos com membros do elenco e da equipe. A repercussão do caso com Crowe e suas consequências marcou um ponto de virada significativo na carreira de Meg Ryan e na percepção pública. Antes celebrada por seu charme e talento, ela enfrentou desafios tanto na vida pessoal quanto nas empreitadas profissionais. Burt Reisner. Dustin Diamond tornou-se famoso nos anos 90 por interpretar Screech, o personagem nerd e engraçado do popular programa de TV Saved by the Bell. No entanto, o comportamento de Diamond fora da tela era muito diferente de seu personagem adorável. Ao longo dos anos, ele fez várias escolhas controversas que prejudicaram sua imagem familiar. Um dos incidentes mais notórios foi em 2006, quando Diamond lançou uma fita adulta intitulada Screeched Saved by the Smell. Essa ação chocou muitos fãs e manchou sua reputação. Diamond mais tarde afirmou que a pessoa no vídeo era um dublê, mas, a essa altura, o dano já estava feito e poucas pessoas acreditaram nele. Em 2009, Diamond prejudicou ainda mais sua imagem ao publicar uma autobiografia chamada Behind the Bell. O livro continha muitas alegações chocantes sobre o elenco e a equipe de Saved by the Bell, incluindo acusações de relacionamentos entre membros do elenco e produtores. Diamond mais tarde tentou se distanciar do conteúdo do livro, dizendo que o escritor fantasma havia exagerado nas histórias. No entanto, sua reputação continuou a sofrer, já que as pessoas eram céticas em relação às suas desculpas.
Ao longo de sua vida, Diamond parecia ter dificuldade em manter uma imagem pública positiva. Ele frequentemente aparecia nas manchetes pelos motivos errados, e suas ações ofuscavam seu sucesso anterior como Screech. Apesar de suas tentativas de explicar ou minimizar seu comportamento controverso, muitas pessoas já haviam perdido a confiança nele. Kiefer Sutherland é mais conhecido por seu papel como Jack Bauer no programa de TV 24 Horas, onde conquistou muitos fãs. No entanto, seu comportamento fora das telas tem sido fonte de controvérsia. Sutherland teve problemas com a lei, incluindo dirigir sob a influência de álcool e relatos de mau comportamento devido à embriaguez. Além disso, vários colegas criticaram seu profissionalismo no set. Um crítico notável é o ator Freddie Prinze Jr., que trabalhou com Sutherland em 24. Prinze declarou publicamente que achou Sutherland muito difícil de trabalhar, descrevendo-o como não profissional. Prinze até disse que trabalhar com Sutherland foi tão desagradável que o fez considerar deixar de atuar completamente. Esta crítica não é apenas fofoca trivial. Prinze afirma que muitos outros que trabalharam com Sutherland compartilham dos mesmos sentimentos. As declarações de Prinze sugerem que o comportamento de Sutherland foi além das típicas desavenças no set. Ele se sentiu suficientemente forte para afirmar que diria essas coisas diretamente a Sutherland, indicando uma frustração profunda e um impacto duradouro do tempo em que trabalharam juntos. Esse nível de animosidade é incomum em Hollywood, onde os atores frequentemente evitam expor tais queixas publicamente de forma diplomática. Apesar do sucesso de 24 inches e da performance marcante de Sutherland como Jack Bauer, essas histórias lançam uma sombra sobre sua reputação profissional. 15. Jesse James. Jesse James, conhecido por suas habilidades em consertar motocicletas e por sua personalidade na TV, tem uma reputação preocupante por maltratar as mulheres em sua vida. Em 2010, veio à tona que ele havia traído sua então esposa, a atriz Sandra Bullock, com múltiplos parceiros. Esta revelação foi particularmente chocante porque o casal estava no processo de adoção de uma criança juntos na época. A infidelidade de James levou a um escândalo altamente divulgado. Como esperado, essa traição resultou no fim de seu casamento com Bullock. Eles se divorciaram em junho de 2010 e muitas pessoas acharam que Bullock estava certa em deixá-lo. No entanto, o padrão de traição de James não parou por aí. Após seu divórcio, ele começou um relacionamento com Kat Von D, uma famosa tatuadora. O relacionamento deles se tornou público e eles até ficaram noivos. Infelizmente, o noivado foi cancelado e, sem surpresa, foi devido à infidelidade de James mais uma vez. A repetida infidelidade de James prejudicou seriamente sua reputação. Embora ele possa ser talentoso em consertar motocicletas, ele falhou consistentemente em manter relacionamentos confiáveis e respeitosos. Suas ações prejudicaram as mulheres em sua vida e levaram a uma significativa reação pública. A propósito, se você quiser manter as coisas imaculadamente limpas, talvez na próxima semana possamos fazer uma lista das celebridades mais simpáticas que você não conhecia. Então, inscreva-se no canal e ative o ícone do sino para ser notificado quando publicarmos o vídeo. 16. Louis C.K. Louis Ackley, um ator e comediante conhecido por seu humor rude, foi acusado de comportamento inadequado por 5 mulheres em uma matéria do New York Times em 9 de novembro de 2017. Essas alegações remontam a incidentes do início dos anos 2000. A comediante Dana Min Goodman afirmou que Louis C.K. se expôs e começou a se masturbar na frente dela e da também comediante Julia Wolof no quarto de hotel dele durante um festival de comédia em 2002. Em outro incidente, a comediante Abby Schachner alegou que o ouviu se masturbando durante uma conversa telefônica em 2003. A comediante Rebecca Corey afirmou que ele perguntou se podia se masturbar na frente dela enquanto trabalhavam juntos em um piloto de televisão no ano de 2005, ao que ela recusou. Uma mulher anônima que trabalhou na produção do The Chris Rock Show afirmou que Louis C.K. repetidamente lhe pediu para assistir enquanto ele se masturbava quando ela estava na casa dos 20 anos. Em 10 de novembro de 2017, o publicitário de Louis C.K., Louis K., divulgou uma declaração do comediante admitindo os atos descritos no artigo do New York Times. Essas histórias são verdadeiras, escreveu Louis C.K., reconhecendo as alegações. Como resultado dessas admissões, Louis C.K. enfrentou consequências profissionais significativas. Ele perdeu diversos empregos, incluindo seu papel na sequência de Pets, A Vida Secreta dos Bichos.
As revelações e seu subsequente reconhecimento de suas ações levaram a críticas generalizadas e a um impacto severo em sua carreira. 17. Jeffrey Jones. O ator. Jeffrey Jones foi preso em 2003 após forçar um menino de 14 anos a posar sem roupas para ele. Jones fotografou a criança e pagou para que posasse sem roupas em várias ocasiões, usando apenas um chapéu de cowboy, com animais de pelúcia e vestido como um nativo americano. Jones se entregou e foi liberado sob fiança antes da acusação formal. Jones declarou-se inocente da acusação de posse e contestou a acusação de aliciar um menor. A vítima iniciou uma ação civil separada contra Jones, buscando indenização e compensação. A acusação de contravenção por posse de vídeos abusivos da criança foi retirada após a declaração de nolo contendere. Seu advogado enfatizou que não houve alegação de contato físico impróprio. Sua punição foi 5 anos de liberdade condicional, aconselhamento e a exigência de se registrar como agressor sexual. Spencer Tracy era um ator talentoso conhecido por seu estilo natural, ganhando 2 Oscars de melhor ator por Marujo Intrépido e Com os Braços Abertos. Ele foi nomeado 9 vezes, estabelecendo um recorde duradouro. O notável relacionamento de Tracy com Katharine Hepburn durou mais de 25 anos, tanto dentro como fora das telas, produzindo clássicos como A Costela de Adão e Adivinhe Quem Vem para Jantar. Apesar de seu vínculo profundo, eles nunca se casaram devido ao casamento existente de Tracy com Louise Treadwell, que durou até sua morte. Nascido em uma família católica rica, Tracy era rebelde apesar da educação rigorosa. Ele amava cinema desde jovem e inicialmente planejava se tornar médico. Após a faculdade, ele entrou para um grupo de teatro onde conheceu e se casou com a atriz Louise Treadwell. A felicidade deles foi abalada quando seu filho John nasceu, levando à profunda culpa de Tracy e tensão familiar, enquanto Treadwell se dedicava ao filho deles. A carreira de Tracy prosperou, mas sua vida pessoal foi perturbada por um caso com Loretta Young e o agravamento do alcoolismo, que causou interrupções no set e problemas legais com a Fox Studios. 19. Jon Hamm. Jon Hamm, conhecido por seu papel em Mad Men, enfrentou sérias acusações relacionadas a trote durante seus anos de faculdade na Universidade do Texas, em Austin. O incidente envolveu um membro aspirante de sua fraternidade, Sigma Nu, chamado Mark Allen Sanders. Sanders alegou que Hamm e outros 6 o submeteram a trotes violentos, o que incluiu espancá-lo, bater nele com um remo, empurrar seu rosto para a terra, atear fogo em suas calças e usar um martelo de maneira ameaçadora perto de seus genitais. Como resultado do trote, Sanders sofreu ferimentos significativos, incluindo uma fratura na coluna e quase perdeu um rim. Inicialmente, Hamm foi acusado de agressão em conexão com o incidente. No entanto, a acusação foi adiada e eventualmente retirada, e a ação judicial contra ele foi arquivada. Apesar desse resultado legal, a controvérsia em torno do incidente de trote levou à dissolução permanente do capítulo Sigma Nu na Universidade do Texas. Anos depois, quando questionado sobre o incidente em 2018, Jon Hamm teria expressado frustração e raiva. Ele afirmou que foi essencialmente absolvido e criticou os relatórios como sensacionalistas. Hamm caracterizou o incidente como um evento lamentável e descreveu-o como uma coisa chata. Ele também acusou o repórter de escrever um artigo difamatório, implicando que o incidente havia sido injustamente sensacionalizado pela mídia. As alegações de trote foram uma mancha no passado de Jon Hamm, ofuscando seu sucesso posterior como ator. Embora as acusações legais tenham sido retiradas, o incidente continua controverso e afetou a percepção pública de Hamm. Charlie Chaplin, uma figura pioneira no cinema, é celebrado por seus papéis icônicos em filmes como Luzes da Cidade e O Grande Ditador. No entanto, nos bastidores, o temperamento de Chaplin muitas vezes colidia com seu gênio. Conhecido por seu perfeccionismo, frequentemente entrava em conflito com atores e membros da equipe que não atendiam seus padrões exigentes. Isso levou a demissões frequentes, explosões verbais e ataques de raiva no set, criando um ambiente de trabalho desafiador. Na sua vida pessoal, os relacionamentos de Chaplin eram tumultuados. Ele se casou várias vezes, sendo seu quarto casamento com Una, filha de Eugene O'Neill, o mais duradouro.
As suas esposas anteriores o acusaram de abuso emocional e comportamento controlador, destacando seu desrespeito pela fidelidade e o impacto emocional que seus relacionamentos causavam nos outros. Os escândalos de Chaplin se estenderam além de sua vida pessoal. Na década de 1940, ele enfrentou acusações de comportamento imoral e relações escandalosas, incluindo um processo de paternidade altamente divulgada. Essas controvérsias muitas vezes ofuscaram suas conquistas artísticas, moldando uma imagem pública que era tão complexa quanto controversa. E 21. Tanya Ann Hijazi. Em 1991, a atriz Tanya Ann Hijazi e seu namorado Rick James, um famoso músico, foram presos por um incidente perturbador envolvendo a tortura e o aprisionamento de uma mulher de 24 anos por 3 dias. De acordo com relatos, ameaçaram a vítima com uma arma, amarraram-na, queimaram-na com um cachimbo de crack quente, forçaram-na a realizar atos em Hijazi e a obrigaram a fumar crack. Um ano depois, em 1992, James e Hijazi também foram acusados de sequestrar e agredir Mary Sauger, uma executiva de música. Esses incidentes levaram a acusações legais contra eles. Rick James foi, em última análise, condenado e sentenciado a mais de 2 anos de prisão por esses crimes. Apesar de sua prisão, ele continuou a compor música e a fazer turnês após sua libertação. O caso envolvendo Rick James e Tanya Ann Hijazi chocou o público e destacou um comportamento criminal sério envolvendo um músico proeminente. 22. Jack Nicholson. Jack Nicholson, um renomado ator, enfrentou várias acusações de agressão e comportamento violento ao longo de sua carreira. Nos anos 1990, ele esteve envolvido em vários incidentes que chamaram a atenção do público e escrutínio legal. Um incidente notável envolveu Nicholson supostamente agredindo uma trabalhadora do sexo após se recusar a pagar sua taxa. A mulher, Catherine Sheehan, posteriormente afirmou que o encontro causou danos ao seu tronco cerebral, levando a cegueira intermitente e problemas graves de saúde. Ela processou Nicholson por uma compensação adicional, embora não esteja claro se essa segunda ação judicial foi levada a julgamento. Em outro incidente, Nicholson foi acusado após atacar o para-brisa de um motorista durante um episódio de fúria no trânsito. Ele admitiu a agressão e resolveu a questão com a vítima, que optou por não prestar queixa. Além disso, Nicholson foi acusado em 1996 de agredir uma mulher e supostamente fazer com que seus implantes mamários se rompessem. Essas alegações surgiram em uma publicação tabloide, mas não foram comprovadas legalmente. Apesar dessas controvérsias, Nicholson continuou sua carreira de ator e alcançou considerável sucesso, ganhando prêmios prestigiosos por suas performances ao longo de muitos anos. Seus papéis em filmes como Um Estranho no Ninho, O Iluminado e Melhor é Impossível consolidaram seu status como um dos atores mais aclamados de Hollywood. 23. Michael Fassbender. Em 2010, Michael Fassbender enfrentou sérias acusações de violência doméstica por parte de sua ex-namorada Sunawin Lacey Andrews. Andrews entrou com um pedido de ordem de restrição contra Fassbender, alegando que ele havia causado ferimentos graves o suficiente para enviá-la ao hospital. Essas alegações foram amplamente divulgadas na época e continuaram a surgir na mídia ao longo dos anos. Andrews, mais tarde, retirou sua petição para uma ordem de restrição após a ordem temporária expirar. Fassbender não comentou publicamente as alegações específicas em detalhe. Quando perguntado sobre as acusações pelo Daily Beast, Fassbender respondeu com: "Você tem a papelada. O que mais há para dizer?" Apesar das alegações, Fassbender continuou a ter uma carreira de ator bem-sucedida, aparecendo em papéis principais, como na série de filmes X-Men, entre outros. O incidente continua sendo uma parte controversa de sua história pessoal, atraindo atenção para questões de violência doméstica e o impacto de tais alegações na percepção pública e nas trajetórias de carreira em Hollywood. 24. Brad Pitt. Em 2016, Angelina Jolie pediu o divórcio de Brad Pitt, alegando que ele a havia agredido durante uma confrontação a bordo de um avião particular. Esse incidente teria ocorrido na frente dos filhos enquanto voavam da França para Los Angeles.
De acordo com os advogados de Jolie, Pete teve um acesso de violência onde ele supostamente estrangulou uma criança e bateu no rosto de outra. Ele também teria agarrado a cabeça de Jolie e a sacudido, e em diferentes momentos derramou cerveja nela e nos filhos. O documento do tribunal também mencionou que Pete queria que Jolie assinasse um acordo legal, impedindo-a de falar publicamente sobre seu suposto abuso. Esse desacordo sobre a venda de uma vinícola que eles co-possuíam desencadeou a batalha legal. Jolie afirmou que o comportamento de Pete no avião foi uma das principais razões pelas quais ela pediu o divórcio apenas alguns dias após o voo. As autoridades federais investigaram o incidente porque ocorreu em um avião, mas não apresentaram acusações contra Pete. Sua advogada, Ann Kiley, reconheceu os erros passados de Pete, mas disse que ele não admitiria coisas que não fez. 25. Boy George. Boy George, cujo nome verdadeiro é George O'Dowd, enfrentou problemas legais em 2007 quando foi acusado de agredir Alden Carlson, um modelo e acompanhante norueguês. Carlson afirmou que Boy George o algemou a uma parede, espancou-o e o atacou com uma corrente durante um episódio sob efeito de drogas. Boy George acreditava que Carlson havia invadido seu computador, o que levou à confrontação. Durante o julgamento, Boy George negou ter agredido fisicamente Carlson, mas admitiu tê-lo algemado na tentativa de verificar suas suspeitas sobre a invasão do computador. Apesar de se declarar inocente, Boy George foi considerado culpado por prisão ilegal e agressão. Ele foi condenado a 15 meses de prisão como consequência do incidente. O caso atraiu significativa atenção da mídia devido ao status de celebridade de Boy George como cantor e compositor.